nós estamos no meio, caminhando para o fim de uma série de mensagens, e como vocês bem sabem, e essa série de mensagens tem como tema principal famílias ao redor da presença. E se vocês não lembram, eu gostaria muito de ler, eu nem marquei aqui, mas eu gostaria, uma passagem que a Daisy leu na primeira pregação. E eu não sei se vocês estão anotando pelo menos os temas dessas pregações, mas seria bem importante, porque existe uma construção de algo, para que juntos a gente possa chegar nesse lugar. E como tema principal, a gente tem Deuteronômio 6, versículo 5, que diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E hoje é um cumprimento de aula, né, Paty? Hoje é um cumprimento de aula. Que dia muito especial. E que bom que é no meio dessa caminhada onde a gente está aprendendo sobre uma família ao redor da presença, a gente já começar a ver os frutos disso. Hoje nós vamos falar sobre famílias submissas ao Espírito Santo. E já comecei me desfocando. Glória a Deus. Mas famílias submissas ao Espírito Santo. E caso alguém não saiba, eu queria começar falando sobre quem é o Espírito Santo, né? Eu acredito que a grande maioria aqui já ouviu falar sobre que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E quando a gente coloca ele nesse lugar de a terceira pessoa da Trindade, algumas vezes a gente pode achar que ele é menos, né? Ele é menos poderoso do que Deus, ele é menos poderoso do que Jesus. Mas, na verdade, ele é o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele é tão Deus quanto Deus Pai, quanto Deus Filho, ele é o Deus Espírito Santo. Então, ele é Deus. E antes que tudo existisse, lá em Gênesis 1, versículo 2, diz assim, vamos abrir aqui juntos. Abre suas Bíblias, se movimentem, folhem elas. Ler a Bíblia é a coisa mais linda que tem. Em Gênesis 1 diz assim: Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo, ele já se movia antes que tudo existisse. Quando não existia nada, existiu o Espírito Santo. Ele já estava com Deus, ele já era Deus, e ele está com Deus desde o início de todas as coisas. Então, quando a gente fala de Espírito Santo, a gente não está falando de alguém que não é poderoso, de alguém que é menos poderoso. Ele é muito poderoso. Ele é Deus. E ele pode todas as coisas se nós abrirmos o nosso coração para ele. Quando Jesus esteve aqui, hoje o Canhoto falou sobre que Deus enviou o seu Filho, e Deus enviou o seu Filho por amor a nós. E Jesus, com todo o amor que ele tinha pelos seus, Jesus, ele andava e ele ensinava, e ele ia preparando os discípulos para o dia da sua entrega, para o dia que ele iria ser crucificado, que ele voltaria para o Pai. E ele falava que era bom que ele fosse. Jesus, com todo o amor que ele tinha pelos seus amigos e pelos seus discípulos, Jesus dizia para eles: é bom que eu vá, é bom que eu vá. E em João 16, 5, do 5 ao 8, Jesus diz assim, só um minutinho. Agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu for, o conselheiro não virá. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele virá, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que Jesus está dizendo aqui é que
Deus, naquele momento ali, ele se limitava a um corpo. Deus, ele se limitava ao corpo de Jesus. Jesus, ele se manifestava, ele fazia milagres, ele fazia maravilhas, para que todos crescem e vissem a glória de Deus. Mas o Espírito de Deus, ele era limitado ao corpo de Jesus. A presença de Deus, ela estava sobre todos, mas o Espírito de Deus estava apenas em Jesus. E no momento em que ele foi, ele enviou o seu Consolador, ele enviou o Espírito Santo. E vocês sabem, todo mundo conhece o que acontece depois disso. Jesus, ele vai, ele é preso, ele é crucificado, ele é morto, ele é ressuscitado e depois ele volta ao Pai. E quando ele volta ao Pai, ele deixa uma promessa: eu enviarei o meu Espírito. E acontece então aquilo que nós já sabemos também em Pentecostes. Eles estavam lá reunidos, aguardando o Espírito de Deus. Então vem como um vento impetuoso e acontece todas aquelas maravilhas e prodígios, e eles falam em línguas e são revestidos pela glória de Deus. E talvez o que isso tem a ver com famílias submissas ao Espírito Santo? O que eu quero dizer para vocês é que depois de tudo isso, o padrão mudou. O padrão, ele mudou para nós que cremos no Senhor, para nós que somos batizados pelo Espírito Santo. O padrão, ele mudou, porque agora o Espírito de Deus, ele não é mais limitado a um corpo humano. O Espírito de Deus habita dentro de nós. E se eu sou a habitação do Senhor, se eu sou a habitação do Espírito de Deus, eu não posso viver de qualquer forma. Eu não posso agir de qualquer forma. E aí que entra a nossa família. Em Gálatas, o apóstolo Paulo, ele fala sobre os frutos do Espírito, e provavelmente todo mundo conhece, mas ali ele dá um passo a passo, vamos dizer, 9 itens do que alguém que é cheio do Espírito Santo precisa ter. E talvez se eu perguntar para vocês assim, lembrem de alguém agora, pensem em alguém que é cheio do Espírito Santo. Talvez vocês vão pensar em alguém que um dia pegou o microfone e fez grandes coisas, e o Senhor moveu o sobrenatural sobre aquele lugar, e aquela pessoa estava cheia, e provavelmente essa pessoa estava cheia do Espírito Santo. Mas eu vou afirmar para vocês que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem os frutos do Espírito. É uma pessoa que não se limita a isso aqui, que não se limita a esse lugar, que não se limita a essas 4 paredes, mas é uma pessoa que dentro de casa ela é cheia do Espírito Santo. Ela é amável, ela é pacienciosa, ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Depois vocês dão uma olhadinha lá em Gálatas, quando fala sobre o fruto do Espírito, porque aquilo ali é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E talvez vocês podem se cobrar tanto. Muitas vezes, eu lembro que antes de eu engravidar do Davi, ou até no período que eu estava grávida do Davi, foi um tempo onde eu usei muito o microfone, talvez. Foi um tempo onde eu ensinei muitas pessoas, onde eu fiz muitas coisas em nome da igreja, assim, onde eu era muito ativa nessa parte. E hoje, com certeza, eu sou muito menos. E hoje eu me considero uma pessoa muito mais cheia do Espírito Santo. Porque hoje, lá dentro da minha casa, eu sei que aquilo que eu falo aqui, eu vivo lá. Hoje eu sei que o meu filho, ele está vendo uma mãe cheia do Espírito Santo. Não porque eu sou mais, ou porque eu sou menos, porque todo dia eu olho para o Senhor e falo: Senhor, eu não consigo. Mas eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua ajuda. E em Atos 19... o apóstolo Paulo o Espírito Santo já tinha descido, já tinha revestido eles de poder. E o apóstolo Paulo está em Corintos, e ele está conversando com Apolo, e diz assim, em Atos 19: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos, e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos
nem que existe o Espírito Santo. Então, que batismo que vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que virá depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E lendo sobre isso, eu fiquei pensando, o que Paulo viu para olhar para Paulo e dizer assim: tem certeza que vocês foram batizados pelo Espírito Santo? Vocês foram mesmo cheios do Espírito Santo? Porque se vocês olharem a história de Paulo, Paulo foi um homem cheio do Espírito Santo. E como que ele foi no momento em que ele olhou para o Senhor? Ele simplesmente foi transformado naquele momento. Ele foi outro homem, ele era um perseguidor e ele virou um perseguido, porque em amor a Cristo. Ele se rendeu ao Senhor e foi totalmente transformado. E o que Paulo viu, que olhou para ele e disse: mas vocês não foram ainda batizados pelo Espírito Santo. E quando eu li isso aqui, eu fiquei imaginando, será que se Paulo passasse uma semana com nós, em casa, chegaria lá no domingo, na hora de vir para o culto, na correria, né? Eu e o Canhoto, a gente está sempre atrasado, a gente precisa melhorar muito nisso. Porque 2 filhos, a gente ainda não conseguiu se encaixar. Hoje eu acordei 7 horas, irmãos. Eu acordei às 7 horas porque eu tinha que tomar um banho para me arrumar. E a gente chegou aqui às 10, em ponto, a gente não conseguiu chegar às 9h30. Isso é uma luta. Mas o que Paulo diria depois de passar uma semana comigo e no Canhoto? Será que vocês foram cheios do Espírito Santo? Me acompanhando todo dia, mas não sei se ela está bem cheia do Espírito Santo. Será que ela foi cheia do Espírito Santo? Porque ser cheio do Espírito Santo eleva o nosso padrão. Agora a gente não anda mais como o mundo anda, a gente não age mais como o mundo age. Eu até contei para vocês uma experiência que eu tive um dia, que vocês sabem, né? Que eu sou uma nova habilitada. E como toda nova habilitada, eu tenho meus erros e defeitos na minha direção. Então por isso que eu ando bem devagar, e se alguém passar por mim quando eu estiver dirigindo, não buzine. Mas um dia eu fui fazer um exame de sangue com o Davi. Eu estava grávida ainda. E meu Deus, que luta que foi aquele dia, porque a gente ficou 3 horas, o Davi não parava para elas coletarem aquele sangue. E enfim, a gente saiu de lá, eu já estava assim, ó, fraca, né, anêmica, né, em jejum, meio-dia e pouco já. E o Canhoto falou assim: vem até tal lugar e a gente vai almoçar, tá? Vamos para tal lugar. E eu fui, até contei isso na igreja. E eu fui fazer um retorno, e daí no meu cálculo, eu caberia naquele lugar. E eu não coube naquele lugar. E eu, no carrinho que estava lá estacionado, irmãos, o carro estava quieto, estacionado. E eu fui lá no carrinho. Gente, eu me tremia tanto. Eu assim, meu Deus, eu não conseguia dar ré naquele carro. Eu, meu Deus do céu, o Canhoto vai me matar. O que vou... Não, eu pensei, antes de pensar no Canhoto, eu pensava, como que eu vou sair daqui? Eu vou dizer pro motorista vir aqui tirar o meu carro daqui, porque eu não consigo mais. E não foi grandes coisas, foi só um pouquinho. Mas foi algo. E naquele momento ali, eu falei assim pra ele: eu vou estacionar ali na frente, eu já vim aqui conversar contigo. E o Canhoto e o Davi na cadeirinha atrás, e eu ali me tremendo, e era aquela luta, meu Deus. E daí eu fui lá e falei assim pra ele assim: moço, então aguarda um minutinho, meu marido já tá vindo aqui, a gente vai resolver. E daí era um senhorzinho, ele falou: fica tranquila, eu espero, não tem problema. Já me atendeu com calma. Falou: fica tranquila. Daí passou um tempo, eu estava vindo, né? E passou acho que uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, veio ele de novo e falou: moça, vamos deixar assim, foi pouca coisa. Eu falei: não vamos deixar assim não, pelo menos um valor a gente vai mandar para o senhor, porque alguma coisa vai ter que gastar para arrumar. Ele: não, deixa assim. Eu: não, espera um pouquinho que meu marido vai vir. Passou mais uns minutinhos, veio ele e a filha dele. Falou assim: moça, realmente a gente quer deixar isso pra lá, tá bom? Tu fica tranquila, fica calma, acontece. E eles começaram a me consolar. Eu tinha batido no carro deles por nada e eles começaram a me consolar. E pra fechar com chave de ouro, eles me consolaram e me entregaram um folhetinho. Eles me entregaram um folhetinho. Eu não me lembro que igreja era, mas eu sei que aquele homem e aquela mulher eram cheios do Espírito Santo de Deus.
Eu tenho certeza que eles eram cheios. Eu tenho certeza que eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Porque naquele momento, talvez qualquer um de nós faria assim, ó. Mas essa guria burra aí não viu que o meu carro estava aqui? Como que a gente reagiria àquilo? E aquele homem e aquela mulher cheios do Espírito Santo de Deus foram lá. Só faltou eles mandarem eu descer do carro para me abraçar. E dizer assim, calma, tá tudo bem. Pega aqui um folhetinho e vai na igreja, irmão. Eu chorei tanto quando eles me entregaram aquele folheto que vocês não têm noção. Porque eu sei que o Senhor foi bom em colocar alguém cheio do Espírito Santo no meu caminho. Mas eu quero dizer para vocês que eles falaram que eles só conheciam o batismo de João. E o que era o batismo de João? João era aquela pessoa apaixonada por Jesus. João nasceu para aquilo. João, ele vivia a vida dele para encontrar Jesus. Ele vivia a vida dele toda para preparar o caminho para o Senhor. João não estava nem aí para mais nada. Ele queria preparar o caminho para o Senhor. E João falava assim, o quê? Arrependam, raça de víboras. Arrependam vocês. E eles falavam... E ele dizia assim, para várias pessoas, não importava se fosse da alta sociedade, da baixa sociedade, o que João falava era arrependam-se, porque virá um que é maior do que eu. E para ele é diferente, né, ter a mãe dele aqui nesse lugar. Ele é acostumado com a mãe dele lá segurando ele, mas amém. E João Batista pregando e exortando a todos, eles falavam arrependam-se. E quando João Batista estava esperando Jesus vir, Deus deu uma instrução para ele, que o homem que fosse o Filho de Deus viria e teria sobre ele uma pomba. Então Jesus veio sobre Jesus uma pomba. E eu acredito que várias vezes esse versículo e essa passagem já foi usado para explicar sobre o Espírito Santo. Eu já ouvi muitas pessoas pregando e usando essa passagem que diz que o quê? Que Jesus andava e a pomba não saía. Jesus andava e ele se mantinha. E eu fico pensando vocês, quantas vezes a gente já viu uma pomba, a gente chega perto, ela voa, porque ela não quer a nossa presença. A gente está incomodando ela. Então o que acontece? Jesus estava andando e a pomba estava sobre ele porque Jesus estava sendo guiado pelo Espírito Santo. A pomba estava indo aonde a pomba queria ir, no ombro de Jesus. Então Jesus andava e ela seguia. Jesus andava e ela seguia. E quantas vezes nós, mesmo ouvindo essa explicação, mesmo ouvindo muitas vezes essa explicação sobre que para que nós possamos andar com o Espírito, nós podemos nos submeter a Ele. Quantas vezes, mesmo assim, mesmo ouvindo e entendendo, a gente ainda espanta a pomba? A gente ainda age de forma que, como eu quero, como eu desejo, eu vou para onde eu quero, quando eu acordo eu faço o que eu quero. E ontem até estava falando com a Paula e o Felipe que é um sacrifício tremendo para mim ter uma vida de leitura da Palavra de Deus. Mas a gente tem esses pilares, a gente se comprometeu com isso aqui. A gente não faz isso como uma brincadeira, a gente faz isso por amor a Cristo, porque a gente ama e a gente realmente quer viver isso. E é um sacrifício tremendo, e eu lendo uma palavra em voz alta para eu decorar e pegando um carrinho, e sabe, é uma criança voando, a outra chorando. E é uma luta, mas gente, se eu for esperar o momento em que eu puder meditar no silêncio, eu vou ler 2 horas da manhã. E às 3 eu vou ter que acordar para dar mamar. Então, assim, não tem como. Eu preciso fazer com que a minha vida, ela gire em torno disso. E a gente não consegue isso sem a ajuda do Espírito Santo. A gente não consegue isso sem estar cheio do Espírito Santo. Porque quando a gente é cheio dele, a gente se arrepende de quem nós somos. O Espírito Santo nos leva até o Pai. Em João 14, se não me engano, diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E no momento que nós somos cheios do Espírito da verdade, a gente entende que tudo que a gente consome desse mundo é mentira. Então, o que eu preciso consumir é isso aqui. O lugar onde eu preciso estar é aos pés do Senhor. E levando isso para dentro da nossa casa, com certeza, o Davi e o Luca, eles não podem ter uma mãe melhor do que uma mãe cheia do Espírito Santo. O canhoto, ele não pode ter uma esposa melhor do que uma esposa cheia do Espírito Santo.
E eu não estou falando, irmãos, que eu já cheguei nesse lugar. Eu estou falando para vocês que a gente continua na luta para chegar nesse lugar. Que todos os dias é uma nova oportunidade para nós nos rendermos ao Senhor. Como vocês sabem, o Luca ali, ele tem uma questão respiratória um pouco complicada. E hoje ele completa 4 meses, inclusive. O nosso amorzinho completa 4 meses, está ali me olhando. E eu não minto para vocês e não exagero quando eu falo que fazem 4 meses que a gente está lutando com a questão respiratória dele. São 4 meses difíceis mesmo, que a gente está acordando, daqui a pouco eu escuto a respiração dele, está diferente, ligo a luz e eu vou olhar para ver se ele está respirando. E já foram 13 dias de internação de UTI, já foram 2 internações após isso. E eu quero dizer para vocês que estar com o Senhor, ser cheio do Espírito Santo, não vai impedir com que a gente viva dias difíceis. Não vai fazer com que a gente, agora eu sou cheio do Espírito Santo. Poxa vida, eu ando com Deus, né? Eu tô aqui pregando, eu tenho que ter uma coisinha a mais com Deus, né? Eu tenho que ter um pé de meia com Ele. Mas não é assim. Nós estamos no mundo, nós estamos aqui, o Senhor disse, no mundo vocês vão ter aflições. E eu faz 4 meses que vivo aflita contra a respiração do Luca. Faz 4 meses que eu vivo muito nervosa. E a gente foi na consulta com a pediatra e eu falei assim, eu tô nervosa com essa respiração. E hoje mesmo talvez a gente vá levar ele no médico, porque o Senhor, ele não vai nos livrar de todas as coisas, mas ele disse, mas eu vou enviar o meu Consolador. E quantas vezes a gente tenta passar por dias difíceis, eu vou passar primeiro pelos momentos difíceis, quando tudo melhorar, daí eu vou. Eu vou passar pelo momento difícil e quando as coisas melhorarem, eu vou na igreja. Quando o dia bom vir, eu vou ler a Bíblia, eu vou botar um louvor e eu vou... Gente, se não fosse a ajuda do Espírito Santo, se não fosse o amor do Senhor sobre a nossa vida, a gente não é capaz. Se Ele prometeu o seu Espírito, por que eu vou viver sem a presença de Deus nos meus dias? Mesmo que seja difícil, mesmo que seja trabalhoso, mesmo que seja complicado. E eu juro para vocês que eu queria muito ter um pezinho de meio para não precisar passar por isso. Até na última vez, antes da última internação dele, o canhoto falou assim para mim, não, mas não é possível. Não, dessa vez não vai precisar internar. Dessa vez não vai precisar, entendeu? Não vai. Deus vai curar. E a gente foi lá, a gente orou, Senhor, cura. No outro dia a gente internou. Não tem problema, o Senhor, ele não é menos poderoso porque ele fez a gente passar por dias difíceis. Mas ele é mais poderoso porque mesmo lá naquele hospital, quando eu achava que eu não aguentava mais, cada exame que ele ia fazer, cada picadinha que ele tinha que fazer, e sondagem disso, sondagem daquilo, e coleta aquilo, naquele momento o Espírito Santo, ele renovava o meu espírito, para que eu conseguisse me manter em pé para passar por aqueles dias. Quando a gente chegou em casa e a gente comemorou o aniversário dele junto com o Davi e junto com o Canhoto, naquele momento o Espírito Santo encheu o meu espírito porque o dia bom estava chegando. E se daqui a pouco voltar o dia ruim, não tem problema, a gente continua pelo dia ruim com o Espírito Santo, porque sem ele não dá, sem ele a gente não consegue. E talvez quando a gente olha ali, que eu falei sobre Gálatas, sobre aquele padrão elevado, a gente pensa assim, agora eu vou sair daqui e eu vou ser cheia do Espírito Santo. Então eu vou lutar assim, com todas as minhas forças para eu ter paciência. Eu vou lutar com todas as minhas forças para eu ser amável, com todas as minhas forças para eu ser longânima. Não é assim, gente. A forma que a gente luta é olhando para o Senhor e falando, Senhor, sem ti eu não consigo. Jesus, eu preciso ter um relacionamento de intimidade contigo. Eu preciso te amar acima de todas as coisas, com todas as minhas forças, mas hoje eu não consigo. Então, por mais que talvez a gente olhe para isso aqui e a gente pense que, meu Deus, eu estou toda errada. Eu não tenho esses frutos do Espírito na minha vida. Mas hoje o Senhor nos convida de volta para esse lugar. Porque não existe como. Hoje a Agnes começou o culto falando sobre isso. Espírito Santo nos ajuda a adorar o Pai. Espírito Santo nos ajuda a chegar nesse lugar. Sem o Espírito Santo a gente não consegue.
sem o Espírito Santo para nos consolar, e lá em João 14, se eu não me engano, ou em João 16, fala que o Espírito Santo, ele nos conduz na verdade. Então não adianta a gente tentar pelas nossas forças, não adianta eu tentar do meu jeito, não adianta eu tentar fazer com que tudo funcione para que depois eu me renda. Não adianta. Mas eu posso hoje chegar e falar: Espírito Santo, eu preciso de Ti. E eu conversava com a Laine quando o Luca foi internado, e a Laine estava ali me falando que estava muito difícil. Para quem não sabe, eu e a Laine, a gente estava, eu com o Luca num quarto, a Laine no mesmo corredor, em outro quarto com a Manu, no mesmo tempo. E ela falava assim, que estava muito difícil, que ela não entendia o porquê de todas aquelas coisas. E naquele momento que eu estava conversando com ela, eu me lembrei de algo, que quando eu estava grávida do Davi, com certeza o Espírito Santo me ajudou a eu fazer uma oração. E quem andava comigo naquela época, com certeza ouviu eu orando sobre aquilo. E toda vez que eu pegava o microfone para orar, toda vez que eu dobrava o meu joelho para orar, eu só conseguia orar por uma coisa. Eu falava: Senhor, eu quero Te ver. Jesus, abre os meus olhos para que eu possa fixar os meus olhos em Ti. E quando eu estava conversando com a Laine sobre aquele momento difícil, o Senhor me fez lembrar dessa oração. Porque aquela oração que eu fiz há anos atrás me sustenta hoje, nos meus dias. Aquela oração, porque o Espírito Santo, ele não é assim: hoje eu orei, hoje eu jejuei, hoje eu tenho um relacionamento com Ele. Mas se amanhã eu não conseguir, eu não tenho. Ele é uma pessoa. Se hoje eu falar com o Felipe, e se amanhã eu não falar com o Felipe vai me amar da mesma forma, porque nós temos um relacionamento. Se eu ficar uma semana sem falar com a Paty, vai chegar uma semana depois, a Paty vai me amar da mesma forma, porque eu tenho um relacionamento com a Paty. Eu construí um relacionamento com ela. Eu construí um relacionamento com o Felipe. Então, no momento em que eu construo um relacionamento, mesmo que isso foi uma oração que eu fiz 3 anos atrás, o Senhor lembra que eu fiz essa oração. E no momento em que eu não tenho força, Ele fala: eu vou levar os teus olhos a mim. Eu vou fazer com que tu me olhe, porque tu pediu isso, porque eu construí isso diante dele. Então, para nós encerrarmos, eu queria dizer para vocês que a gente, toda vez que a gente olha para a palavra e a gente olha para que o Espírito é um Espírito da verdade, a gente vê o quanto nós somos falhos. A gente vê o quanto a gente é pecador e o quanto a gente é dependente do Senhor. E que todas as vezes, talvez até aqui, teve dias que a gente olhou para toda a nossa podridão e a gente pensou: deixa pra lá, eu sou assim. Deixa pra lá, eu vou vivendo, eu vou me ajeitando. Né? O Senhor me fez assim, né? O Senhor me fez doente, porque o Luca, ele pode ter, mas eu não aceito essa doença. O Senhor fez ele perfeito. E não tem um dia que eu não olho para ele enquanto eu estou aspirando ele, porque eu tenho que aspirar ele pelo menos umas 3, 4 vezes por dia. E não tem um dia enquanto eu não estou fazendo isso que eu não olho para ele assim: tu vai ser curado em nome de Jesus. Não tem um dia, eu creio firmemente. Mas no momento que a gente olha para a nossa podridão, e talvez a gente se assusta, a gente fala assim: é muito trabalho para o Senhor, é muito, deixa assim, é muito. Eu quero dizer para vocês que Ele é o maior interessado em entrar. Ele não se assusta com a nossa sujeira, Ele não se assusta com a nossa ansiedade, Ele não se assusta com os nossos medos e nem com todas as vezes que a gente procrastina abrir a palavra, ou todas as vezes que a gente abriu, mas o celular foi mais prazeroso, o Instagram era mais satisfatório para nós. E eu tenho provado disso nos últimos dias. Agora a gente está investigando uma intolerância no Luca, uma intolerância à lactose. E eu comentava com a Daphne que eu fui na consulta na sexta-feira normal e voltei com intolerância à lactose, porque o Luca se alimenta de mim. Se o Luca não pode ingerir lactose, então eu agora não posso ingerir lactose. Gente, que coisa prazerosa que é essa lactose. Tudo tem lactose, agora que eu descobri isso. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi no Senhor que é a mesma coisa que viver com o Espírito Santo.
Não é sobre os nossos desejos. Não é sobre os nossos prazeres. Até nisso o Senhor tem ministrado a minha vida. Não é sobre o que eu quero. Eu ganhei uma fatia tão gostosa de bolo ali que a minha mãe fez, que eu trouxe para a Paty agora. Porque não é sobre o que é bom para mim, mas é sobre aquilo que eu preciso alimentar o meu espírito. Não é sobre todas as vezes que eu quis fazer algo, ou que eu quis passar o dia todo com horas mexendo no celular, que eu quis viver uma vida longe da presença do Senhor, mas é o quanto o meu espírito está fraco e a minha carne está gritando, e o Senhor está dizendo assim: tu só precisa de mim. E é nesse lugar onde eu todo dia vejo que eu não posso, onde todo dia eu vejo que eu não consigo, que todo dia o Senhor me lembra que o Espírito Santo se apodera de mim na minha fraqueza. Que o Espírito Santo, ele enche a minha vida na minha fraqueza. E quando a gente fala sobre famílias, eu quero dizer para vocês que não adianta o Felipe e a Paula assim: a gente tem um problema, a gente vai resolver esse problema, mas eu, Felipe, continuo da mesma forma e eu, Paula, continuo da mesma forma. O princípio de todas as coisas é nós sermos cheios do Espírito Santo. Porque se eu for cheia do Espírito Santo, se o canhoto for cheio do Espírito Santo, no momento que a gente se sentar à mesa, todas as coisas estarão resolvidas. Se eu for cheia do Espírito Santo, se o canhoto for cheio do Espírito Santo, eu tenho certeza que nós vamos trilhar o Davi e o Luca cheios do Espírito Santo. Nós vamos criar eles cheios do Espírito Santo. Porque não é pela luta da nossa carne, não é assim: eu quero lutar com todas as forças pela minha família. Não é pela nossa força, não é pela força do nosso braço. Não é pela força do nosso braço. É pelo quanto nós estamos cheios do Espírito Santo. E o quanto Ele não se assusta com a nossa sujeira. Eu vou dizer mais uma vez: o Senhor, Ele não se assusta com os nossos problemas. O Senhor, Ele só quer que a gente renda o nosso coração. Sabe por que João Batista veio antes? Porque Jesus viria depois, o Espírito Santo teria que ter um espaço no coração daquelas pessoas. Então João Batista veio dizendo assim: arrependam-se, para quando o Espírito viesse, eles já estavam arrependidos, com o coração aberto. O problema é que nós estamos muitas vezes com o nosso coração endurecido. Muitas vezes com o nosso coração assim, fechado para o Senhor. E hoje o Senhor, Ele nos convida, como famílias, mas também como pessoas, como cada um aqui. Não adianta eu pensar só na minha família se eu não penso em como eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E talvez tem gente aqui que assim: eu não tenho nada a ver, eu nem tenho família, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Porque o melhor funcionário que você pode ser é um funcionário cheio da presença do Senhor. O melhor filho que você pode ser é um filho cheio da presença do Senhor. Talvez você projete um casamento para o futuro, e o melhor casamento que você pode ter é um casamento cheio da presença de Jesus. Muito obrigada, meu amor. A melhor pessoa que nós podemos ser é quando nós estamos submissas ao Espírito Santo. E eu queria convidar vocês a ficar de pé nesse momento. E quando eu disse aqui que uma pessoa com um microfone, e quando tudo se move nos nossos olhos, assim, não significa tudo sobre ser cheio do Espírito Santo, mas eu também não quero dizer que isso não é o mover do Espírito. Porque eu creio que o Senhor, Ele pode se mover aqui no nosso meio hoje. Ele pode se mover. Ele pode entrar dentro dos nossos corações e transformar a nossa vida. Ele pode encher a vida do Davi com a presença dele, mas Ele pode encher a vida do Leoni com a presença dele. Ele pode encher a vida da Mara com a presença dele. E nós sairemos daqui sendo os melhores pais, as melhores mães, os melhores filhos, mas os melhores filhos de Deus, que é cheio da presença dele.